Bom dia, queridos. Bom dia, paz, shalom, prosperidade, alegria, vitória para você, querido e querida que está ligadinho na Rádio Marumbi AM 730 de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 9 de outubro de 2020. Estamos aqui ao vivo para mais uma jornada de fé e milagres, para mais uma manhã profética, uma manhã abençoada. Vamos orar por você, trazer a palavra da fé. Se você deseja contar uma bênção pelo WhatsApp, você pode escrever e enviar para a gente. 996155162. 996155162. Recebeu uma cura, uma bênção em alguma área da vida e tem como compartilhar com a gente? Escreva aí, se der tempo a gente lê ainda hoje. 996155162, código de área 41. Queremos agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo em nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, no YouTube, gente. Muito obrigado pela sua inscrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e participe deste mover de Deus em nome de Jesus. E nessa sexta-feira comigo aqui o pastor Pedro Almeida. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, amigos da Rádio Marumbi. Um grande abraço a todos e que tenhamos uma manhã abençoadora com a graça de Deus resplandecendo sobre a vida de todos. Maravilha, graças a Deus. Gente, daqui a pouquinho já vamos entrar numa conversa sadia aqui, uma conversa da palavra de Deus para abençoar você. É aquele texto que eu sempre tenho falado, até já vou começar com ele, um famoso texto de Romanos, capítulo 10, o verso 17. Vamos já começar aqui o nosso banquete da sabedoria, através da palavra de Deus. Isso vai enriquecer a sua fé, a sua vida. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nós queremos falar sobre a palavra de Deus e também sobre a própria palavra, né? A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder criativo de Deus. Vamos discorrer esse assunto que gera fé. Então, a maneira de ter fé, né, é justamente ouvir a palavra, porque no final a gente ora. E orar tem que ter fé. E tendo o respaldo da palavra, né, a coisa vai acontecer. Né? Então, esse é o primeiro texto que a gente vai deixar marcadinho aqui. E um outro texto que eu quero compartilhar, e depois terá outros textos da Bíblia também, é João, capítulo 15, que também me chama a atenção. João 15, o verso 7, palavras de Jesus. Olha o poder da palavra, né? Jesus diz em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pastor Pedro, que conexão forte isso. Muito forte. Aliás, o capítulo 10 de Romanos que você citou, fala justamente sobre o poder criativo da palavra de Deus, e é uma promessa aqui que diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Saber que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Maravilha. Então esse texto fala desse poder da palavra de Deus, né? E esse texto que Jesus fala, se as minhas palavras permanecerem em vós, é muito importante observar que nesse capítulo de São João existe 19 vezes a palavra permanecer nele. Paulo fala dessa experiência de permanecer em Cristo, né? Como uma nova criação, como uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação de Deus, é uma nova criatura. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Evidentemente que esta nova criatura é norteada por novas ideias, novos pensamentos, um novo objetivo na vida, conceitos já embasados pela palavra. Portanto, esse permanecer em Cristo é dele que vem a conquista, porque disse ele, sem mim nada podeis fazer. Exatamente, já é no verso 5, né? Quando Jesus ele coloca ali, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Exatamente, dentro dessa afirmativa de Cristo,
se consolida todo um relacionamento. É importante que essa nova criação em Cristo, 2 Coríntios 7,15, fala especificamente sobre essa nova criação de Deus, se reporta ao homem interior, ao homem espiritual, não é? E o homem natural, ou seja, o homem que não tem o conhecimento de Deus na sua vida, que na verdade não teve uma experiência crística para dentro, né? Ele não entende nada dessas coisas. Esta vida nova, esta vida em Cristo, nos diz claramente, que ainda no capítulo 10, eu gostei muito do texto que você citou, então continuo no capítulo 10, dizendo assim, no capítulo 10 de Romanos, verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, essa palavra, ela tem que estar, devemos estar conectados nele, porque dele é que provém todas as coisas. Interessante, repetindo aqui, eu sempre falo assim sobre a repetição, certas repetições é pedagógica e é boa, aquilo que é bom, né? Ficar aqui então em capítulo 10 de Romanos, você leu aqui o verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, você vê, boca, coração. E Jesus, em outro texto, Jesus fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quer dizer, se ele está cheio de Deus, ele tem a presença de Jesus, da sua palavra, da boca dele vai sair coisa boa, né? Por isso é importante, nós como cristãos, sendo uma nova criatura, não se fala de religião aqui, né? Sim. O assunto não é ser religioso, porque há muita gente religiosa que está distante de uma vida crística, de uma vida envolvente com Cristo, né? Mas essa palavra, esta conexão com o coração é muito importante, porque Jesus mesmo disse nesse texto que você citou, que é do coração que procedem os maus desígnios, né? É do coração que procedem os adultérios, os crimes, a violência, tudo procede do interior do homem. Portanto, o texto diz, aquele que nele crer, ou seja, que está com Cristo, o livro na continuidade de Romanos 10:11, aquele que nele crer não será confundido. Queridos, a importância da palavra, porque a gente já está iniciando com esse banquete, eu tenho dito que é um banquete da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. A importância de você declarar, por exemplo, se você precisa da cura divina, nós cremos na cura divina, Deus pode usar os médicos, a medicina, remédio, mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Aí eu vou para Isaías 53, ali já estava sendo profetizado a vinda do Messias, e Isaías diz que ele levaria sobre si as nossas doenças, nossos pecados, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Pastor Pedro, a importância de você conhecer a palavra de Deus e crer nela e colocar em prática, vai gerar saúde física, saúde emocional e outras, né? Sim, porque na realidade nós somos, já diz a ciência hoje, comprovadamente, que nós somos aquilo que comemos, somos aquilo que pensamos e somos aquilo que, quando a nossa volição está dentro de uma convicção acertada, se me vem uma palavra e eu aceito aquela palavra sem entender a origem, eu me torno aquilo que a própria palavra vai me condicionar a ser aquilo que talvez nem seja eu, né? Então, por isso, o cuidado de nós filtrarmos aquilo que ouvimos, buscarmos luz e revelação do Espírito Santo para não sermos confundidos com qualquer tipo de palavra ou afirmação. É importante observar que maldição na Bíblia são palavras malditas, ou seja, pessoas que, na verdade, te jogam uma praga ou que rogam a você um perjúrio, ou coisas desse nível. E se você aceita aquilo na sua alma, você acaba sendo envenenado por isso, né? Por isso, então, que, por exemplo, às vezes, agressão não cabe em lugar nenhum, obviamente, mas muita gente agride outros com palavras, e às vezes dói mais do que um tapa, né? Com certeza. Né? A maioria dos conflitos familiares, eu como terapeuta trabalho casais, relacionamentos, brigas, conflitos. O grande problema do relacionamento exatamente está nas palavras ditas. Porque a pessoa absorve aquilo e fica, né? Então, a autoestima é prejudicada, a pessoa recebe uma palavra, por exemplo, de alguém que ela ama, mas essa palavra é agressiva.
tem tons malditos, né? No sentido de palavras maldizentes, essa pessoa acaba absorvendo aquilo, afetando-lhe o seu psique, né? Por isso que Paulo fala da importância de nós estarmos com a mente renovada. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós devemos apresentar aos nossos corpos para que a gente, como sacrifício vivo, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vida centrada em Cristo, para que a gente possa realmente dar muito fruto. Maravilha. Olha, gente, que bacana essa palavra de Deus. Você que nos acompanha aí de segunda a sexta-feira, você que nos acompanha, graças a Deus, agora no final desse ano, só aqui na rádio, a gente vai completar 16 anos. Eu sempre gosto de falar isso, pastor, porque você sabe que rádio, ele tem aquelas pessoas fiéis que ouvem você, e existe aqueles que vão agregando aos poucos, e depois de março para cá, né, houve mais audiência, então muita gente vai ouvindo. E pelo fato também que o que a gente fala aqui, geralmente a palavra, a oração, é colocada no nosso canal no YouTube. Então, obviamente, nós vamos falar com pessoas que talvez nunca vamos conhecê-las pessoalmente. Então, por isso que eu gosto de afirmar, porque a gente não começou ontem, já é uma caminhada, é um projeto baseado na palavra de Deus e que está sustentando, inclusive, as nossas vidas. Eu quero, inclusive, fazer um convite, se você me permite, para as pessoas que estão ouvindo, para se inscrever no canal do YouTube, no Agindo Deus Quem Impedirá. Amém. Sim. Porque o pastor Edson está quase lá em mil inscritos. E quando ele chegar a 1000 inscritos, ele vai poder fazer o YouTube ao vivo, poderemos fazer um regrau, enfim, podemos fazer muita coisa ali. Então se inscreva no canal Agindo Deus Quem Impedirá, ali no YouTube, faça isso. Dê um cliquezinho ali e assista ao repeteco desse programa. Né? Inclusive eu tenho recebido, né, dentro dessa visão da palavra de Deus, das orações, de pessoas dizendo, olha, que agora o pessoal começou também a fazer comentários, né? E a maioria, a grande maioria, dizendo, olha, fui curada disso, fui abençoada, aquela palavra me ajudou, ontem eu estava aqui, a pastora Eva estava comigo, Deus nos deu uma palavra legal também, então foi muito impactante. E esse formato que a gente faz aqui, quando a gente conversa, dá um pequeno texto assim, vamos dizer, e dali nasce uma ministração espontânea e o Espírito Santo está aqui com a gente, quer dizer, há um mover tremendo, porque nesse momento quem está ao vivo, tem pessoas trabalhando, mas tem pessoas trabalhando em casa, cuidando da casa, mas o rádio tem essa vantagem, ele tá prestando atenção, mesmo que ele está numa atividade, principalmente mulheres têm mais facilidade, né? Então, a gente percebe o crescimento, e como a gente está todo esse tempo aqui, a gente vê o resultado. Aí muitos falam, seu meu pai na fé, sou teu filho na fé, porque ouviu a palavra aqui de Deus, quer dizer, aqui não, ele ouviu a palavra, quem está conectado com a gente ou ligado, ele quer ouvir a palavra, e nada está tirando a atenção dele, entende? É importante observar que Paulo, na continuidade do capítulo 10, ele faz uma afirmação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão, se não há quem pregue? Então, na verdade, o programa Agindo Deus Quem Impedirá, ele obedece a essa grande comissão. É aqui que você vai ouvir, de uma certa forma, a palavra mais explícita, porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, você que está ouvindo aqui é a pura verdade. Deus está presente naqueles que o invocam. E o invocam com espírito em verdade, que buscam a sinceridade, obediência. Fé e fidelidade são os 3 trilhos que trafegam a bênção de Deus em todos os níveis da nossa vida. Então você que está ouvindo a palavra, ela que cura, ela que liberta, que restaura, que purifica, que santifica. Então, ouvindo a palavra de Deus, afirmando as palavras da palavra de Deus, porque é importante você fazer uma confissão positiva a respeito daquilo que você ouve, fazer disso um aplicativo na sua vida, né? Se eu tenho que falar alguma coisa, então que eu esteja de acordo com o que a Bíblia própria orienta. Amém. Estava observando aqui o verso 9. Se com tua boca confessares, essa palavra aqui, confessar, quer dizer, ela tem uma conotação de uma declaração pública firme pela qual é estabelecida contratualmente uma relação legal. Né? Então, assim como nossas palavras assumem de nossa parte a salvação que Deus forneceu completamente através da sua obra salvadora e poder de Cristo, então assim a gente tem um princípio para toda a vida, quer dizer, confessar, declarar Jesus, quer dizer, então
É gostoso você declarar que você tem o Filho de Deus, que você caminha com Jesus, Jesus está em você, você é habitação do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, me vem à mente aqui quando ele diz assim, que no mundo vocês teriam aflições, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus falou, eu sempre gosto de falar de Jesus nesse sentido assim, que Jesus não enganou ninguém, né? Ele falou, a caminhada vai ser difícil, mas eu vou estar presente com vocês. Há uma progressão, uma caminhada natural, porque na caminhada prática da existência e da vida, quando você aplica a palavra de Deus, imediatamente você será provado naquilo que você se afirma. Por que Deus faz isso? Ele faz isso justamente para que você tenha a experiência de que ele é real e verdadeiro. E é importante a gente analisar que Deus está interessado nos mínimos detalhes da sua vida. Aliás, até os fios de cabelo estão todos contados. Essa contabilidade divina é que me impressiona, pastor Edson. Pois é. Porque são coisas assim tão simples, tão pequenas, aparentemente tão insignificantes, que você tem no dia a dia, suas necessidades básicas do dia a dia. Deus, inclusive, 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aliás, o cuidado de vós está exatamente no sentido de cada palavra que ele cita nas Escrituras como promessas. Essas promessas se cumprem integralmente nos mínimos detalhes. Vou repetir aqui, eu gosto da repetição, como eu já disse, 1 Pedro 5, o verso 7. Lançando sobre ele toda, está dizendo toda, né? Não só alguma. Toda, não é só uma. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estava vendo essa palavrinha aqui, cuidado de vós, né? Significa justamente dividir, ou seja, mente, quer dizer, uma mente carregada de preocupações. Então, poderia dizer, se ele é um cristão verdadeiro e conhece um pouco da palavra, pode ser até um pecado, né? Olha, veja bem, um dos grandes sintomas de um pensamento acelerado está exatamente na ansiedade. As pessoas se preocupam intensamente com muitas coisas e, na praça barulhenta do cérebro, de acordo com um certo pensador psicólogo, ele diz o seguinte, que existe mais de 60 mil pensamentos que passam diariamente na cabeça de uma pessoa. Então você imagina o barulho que é o cérebro, né? Na praça do cérebro, no córtex cerebral, quando você está maquinando ideias, pensando em instruir pessoas, orientar vidas, receber orientações práticas para algumas coisas da existência. Quando isso acontece, há uma proliferação de ideias. E na filtragem disto, muitas vezes, as pessoas não se preocupam com a palavra no sentido de estar pensando nela. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, porque nela, né, o bem-aventurado é o homem que nela medita, e esse meditar não está no sentido de você estar repetindo consequentemente um versículo bíblico apenas, está dizendo no sentido reflexivo de cada pensamento, cada ideia, cada projeto de vida. Eu sempre digo que o maior projeto de vida é seguir Jesus. Esse é o maior e mais fascinante projeto de vida. Então, dentro dessa realidade que estamos falando, do poder da palavra, da eficácia da palavra em nossa vida, é necessário, para conter a ansiedade, pensar coisas realmente que estão de acordo com o padrão divino. O lindo da palavra é que enquanto a gente está conversando aqui da palavra de Deus, ensinando você, vem outros textos. Por exemplo, Mateus capítulo 6, esse aqui toda a palavra de Deus é importante, obviamente, de Gênesis, Apocalipse. Mas eu foco assim, quando Jesus fala, né, quando Jesus está falando aqui, sabe, é muito forte. Ele diz em Mateus 6, verso 25, aí ele fala assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta?
Aí ele manda a gente olhar para o céu, para ver as aves, aí ele fala da natureza. Quer dizer, nós estávamos falando sobre palavra. Tudo isso tem a ver com a palavra, porque aí Jesus vem trazer uma palavra de ânimo, para a gente não ficar ansioso com a vida, ele vai suprir. Então essa caminhada com Cristo, como o senhor diz, a progressão, a caminhada, o relacionamento com Deus, com o trabalho, com a honestidade e assim por diante. Quer dizer, você vai superando os problemas da vida. E essa ansiedade não vai te pegar, né? É você dormir bem, levantar no outro dia animado para o trabalho, para suas atividades, para suas tarefas do dia a dia. Mas Jesus está dizendo, Mateus 6:25. Claro que eu pego o texto isolado, mas às vezes tem que ler todo o contexto para entender. Mas ali ele estava falando justamente no 24 sobre a pessoa servir a dois senhores. Quer dizer, você não pode ficar dividido. Ou você serve um ou você serve o outro. É importante que nessa afirmação que você disse, no Sermão da Montanha, Mateus 6:25, existe o 6:33, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Exato. Aliás, isso é uma promessa. Né? Esse contexto de livrar-se da ansiedade, de ficar tranquilamente confiante, assim como um pássaro recebe o alimento, assim como as aves dos céus recebe a provisão, ou como a erva do campo, que nem Salomão, em sua grandeza, se vestiu como um lírio. Jesus, nessa metáfora, ele está dizendo o seguinte, de que adianta a correria, a pressa, a fobia, que são coisas que ocasionam ansiedade, né? Que geram essa intranquilidade na alma. Então, é importante nessa observação que existe essa promessa. O reino de Deus é paz, justiça, amor, alegria, tranquilidade na alma. Então, esses são os frutos do Espírito Santo, que em Gálatas 5:25, Paulo fala que nós devemos ter isso como sequência da nossa vida, como um fruto, ou seja, pelo seu fruto conhecereis se sois meus discípulos. Mas lá em Colossenses 3:12, Paulo também fala que nós devemos nos revestir, né? Do amor, da alegria. Então, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio são consequências de uma vida frutífera. Mas é importante entender que o fruto do Espírito Santo só acontece se plantado em nossa vida. Exato. Por isso que Colossenses 3:12 diz lá, revesti-vos dos mesmos dons do Espírito. Então significa que quando eu aplico isso como prática na minha vida, de me conter a ansiedade, de ter paciência, de flexibilizar as minhas emoções, o fruto resultante disso é que surgirá com naturalidade por causa da tua semeadura na alma. Uma paz interior, né? Isso. Exatamente, olha só. Eu vou fazer aqui uma forma de uma pergunta, dentro daquilo que a gente está falando. A gente pode até atribuir que, por exemplo, para o cristão, para aquele que caminha com Jesus, vamos assim dizer, né? O que acontece? Se ele está muito afobado com as preocupações da vida, é um sinal de duas uma. Ou ele não conhece essa palavra, essas verdades, né? Ele não entendeu ainda ou não chegou nesse nível de entender, vamos assim dizer. Porque assim, a progressividade, a salvação é uma progressividade. Ou seja, você é salvo para as boas obras. Como diz Efésios 2, você não é salvo pelas obras, mas é para fazer boas obras. Né? Então, essas boas obras implicam essa subjetividade que nós estamos falando. Então, se eu não aplicar isso na minha vida, a minha salvação fica pelo meio. Claro que a minha salvação depende do fator sangue de Cristo, a libertação do pecado, mas nós temos que entender que é preciso a disciplina, né? A disciplina da oração, a disciplina do jejum, né? Da leitura da Bíblia. São as disciplinas que eu chamo de disciplinas internas. E existem as disciplinas externas, que é o fator de você estar submisso, entender a vontade de Deus. São práticas disciplinares da palavra de Deus que, se não aplicar, seremos um crente papagaio, né? Citando a Bíblia sem fundamento. Aí que entra também, você vê, Jesus diz lá também em Mateus 7:24 sobre as duas construções, dois alicerces, né? Quer dizer, aquele que pratica é o que está tendo crescimento.
O outro que não pratica é o papagaio, então. É o papagaio. Porque é o seguinte, a fundamentação da casa sobre Nada a rocha... contra o papagaio, tadinho. É bom que você bate bola, você joga aqui para mim, eu rebato aí para você. Mas em Mateus, que você citou, sobre a casa sobre a rocha, Sim. A conclusão do Sermão da Montanha. Exatamente. Né, que ele fala sobre tempestades que viriam sobre a casa. É importante, pastor Edson, entender, o grande sociólogo Zygmunt Bauman, que já é falecido, ele citou algo que se tornou, dentro das faculdades de sociologia ou psicologia, onde se fala de comportamento humano, uma coisa básica sobre o mundo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo líquido, ou seja, onde as coisas são flutuantes. E é interessante observar que nesta agitação do século XXI, mundo de pandemia, de correrias, de aflições, você veja, são 145 mil mortos pela pandemia no Brasil. Quantas famílias aflitivas que perderam seus entes queridos. Então nós estamos vivendo um momento que eu diria assim que é um momento em que há muita tempestade vindo sobre a humanidade. E é interessante que estas tempestades que Jesus fala na casa sobre a rocha, elas não são seletivas. Ou seja, não escolhem cabeça para cair. Claro. Vem na cabeça do crente, do incrédulo, do ímpio. Assim como o sol de Deus resplandece para todos, assim também esse tipo de situação vem e são convergentes. E essas tempestades, por não serem seletivas, tempestade acontece de dois jeitos. Ela vem de cima, nas laterais pelos ventos e enxurrada. Esse é o mundo líquido que nós estamos vivendo. Mas quem tem Cristo firmado em sua vida dentro daquele contexto que nós estamos falando, sobre casa, sobre rocha, sobre fundamentação na palavra, esses alicerces não se abalam. Então, inclusive, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, dá uma dica para o ouvinte. Você ler, por exemplo, o capítulo 5 de Mateus, você lê também o capítulo 6 de Mateus, aí começa no 7, no 7:24 dá o fechamento, desde o Sermão da Montanha, tudo, para ele entender essa questão aí das duas construções. Exatamente. E o Sermão da Montanha, nessa conclusiva da parábola da casa sobre a rocha, é importante observar que você, ao estudar a Bíblia, entenda algo, que esse alicerce é fundamentar a casa, ou seja, a sua vida, a sua família, nas bases sólidas da palavra de Deus, que nós citamos aqui através de Romanos 10, que é o texto principal do nosso estudo. Repetindo ele, Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo voltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Hoje o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o Teu milagre, creia nisso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei.
eu creio em ti, Senhor. Cante comigo. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cante mais uma vez. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agindo Deus, quem impedirá? Cante comigo. Preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. Levante a sua mão e cante a Ele. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh, exalta o Senhor. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Agradecemos você que está ligadinho com a gente. Tivemos um momento da palavra. Queremos agradecer. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração, gente. Vamos orar com você, por você. Mas agradecemos aqui os ouvintes, Mateus, Márcia, a Bianca, toda essa família querida que está nos ouvindo, e também essa família tem sido agentes de Deus, tem ajudado todos os meses com a sua oferta de amor, sua oferta voluntária aí, para abençoar esse projeto. A gente agradece demais a todos vocês que têm mantido essa fé, e inclusive mesmo nesses períodos, porque hoje em dia até para depositar uma oferta, para quem tem que ir ao banco é mais difícil, né? Mas graças a Deus e graças ao povo da fé que ouve a gente, não deixou de fazer a sua contribuição, mesmo com dificuldade às vezes. Alguns têm essa facilidade de fazer uma transferência bancária, mas ainda não está à disposição, para todo mundo, né? Mas as pessoas não deixaram de colaborar. É importante, ouvinte, você que está em sintonia com este programa, olhar justamente os frutos e os resultados dessa evangelização há 16 anos aqui na Rádio Marumbi, através da instrumentalidade do pastor Edson e da pastora Eva. Eu faço o apelo, faça a sua contribuição. Você realmente está contribuindo para que a palavra de Deus seja pregada e anunciada de forma sistemática. Aqui, na verdade, tudo que bate aqui sai a água da palavra de Deus, né? Aqui não existe brincadeira com coisa séria. Pastor Edson trabalha justamente no sentido de fazer com que o Evangelho chegue às nações, às pessoas, e isso tem mostrado, através dos frutos desse trabalho, a seriedade desse projeto. Eu admiro profundamente esse trabalho, sou fã desta programação aqui na Marumbi. Então eu faço um apelo para você que contribua, realmente continua nessa semeadura, porque como virão, como diz o próprio livro de Romanos, se não há quem pregue, né?
Como escutarão se não há quem? Então, talvez você não possa estar fazendo o que o pastor Edson, o pastor Eva estão fazendo, mas a sua contribuição realmente vai dar sustentação para que eles continuem matando este leão toda vez, né? Porque é um desafio. É um desafio. Com certeza. E eu quero então dizer que com maior seriedade o pastor Edson trabalha nesta função de semeadura da palavra através do rádio e das redes sociais. Romanos 10, a partir do 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Usando esse texto que o senhor falou, é interessante porque cada um fazendo a sua parte. O que a gente está fazendo aqui, porque é um chamado, uma vocação, mas quem apoia, o próprio Deus, que é o dono da obra, ele vai dar a recompensa para cada um, obviamente. Né? Com certeza, porque não é uma aventura de rádio, não é uma brincadeira de faz de conta, não, coisa que é levada a sério. Não é? Tanto o ouvinte que acompanha essa programação sabe, o pastor Edson faz o programa ao vivo, raramente ele grava um programa, sempre está aqui, como se aqui fosse realmente a igreja do ar. E de fato, esse horário é uma conquista do próprio Deus com relação à manutenção deste programa. O ouvinte é tocado, você como está sendo tocado, a fazer uma contribuição justamente para ajudar na evangelização. E o bom que é isso, é aquela contribuição generosa, voluntária, espontânea, e a pessoa, quem decide é o ouvinte. Né? Sim, e faz porque está vendo que é sério a coisa. Porque hoje é fácil descobrir quem está a fim de dinheiro, a fim de grana, para ter sucesso ou uma projeção pessoal. E aqui não há cambalachos, né? Aqui não existe nem propaganda, nem partidos políticos, aqui não existe nada disso. Aqui é reino de Deus puro, isso que é a verdade. Né? Amém. Gente, vamos então daqui a pouquinho à oração, vamos atender aqui o nosso ouvinte, o nosso querido ouvinte, o Nestor, e hoje ele diz: pastor e pastora, bom dia. O Nestor, ele está dizendo que está ouvindo a gente, hoje é aniversário da esposa dele, a Edna. Opa, parabéns, senhora Edna, a esposa do Nestor, o casal ouvinte assíduo, o Nestor inclusive é caminhoneiro, às vezes onde ele está, ele busca estar com a gente, é de Curitiba, né? E está feliz da vida, porque a esposa está fazendo aniversário, né? E então um abraço aí ao casal e muitos anos de vida para ela e saúde para o casal aí. Também com a gente, que muita gente participando com a gente, não vai ler todos os nomes, é impossível, né? Tá chegando muitas mensagens, muitos dizendo assim: estamos ouvindo, pastor, palavra edificante. A Rosmari, lá de Vilhena, Rondônia, com toda a família, ouvindo a gente, que legal. Também de Acreúna, no estado de Goiás, o ouvinte também, o Rogério, está na fé com a gente. Olha que bacana, Acreúna, Goiás. Aqui temos ouvintes nesse momento, sempre teve, mas Goiás, Brasília, Distrito Federal, Minas Gerais, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, traduzindo, praticamente quase todo o Brasil tem famílias espalhadas pelo Brasil em sintonia com a gente nesse momento, pelo rádio e pela internet também, claro. Isso é maravilhoso, né? Porque a evangelização não tem espaço geográfico que não seja preenchido. Hoje nós estamos vivendo um momento único no mundo, né? A internet, ela abrange o mundo inteiro. Então esse programa está sendo ouvido na China, em Xangai, em qualquer lugar do mundo onde estiver a internet em banda larga e correndo o mundo. Hoje nós estamos se aproximando hoje de um envolvimento tecnológico muito violento. A velocidade da luz, essas informações percorrem o planeta. Então é maravilhoso você participar conosco para ajudar nesta obra empreendedora. Amém. A nossa querida ouvinte, a Miriam do SIC, ela está agradecendo ao Senhor Jesus por mais um ano de vida que Deus concedeu à sua mãe, à sua mamãe. Ela escreveu, a dona Orlanda, hoje está fazendo aniversário, então parabéns aí, aniversariante também. E ela pede oração em favor da sua mãe, inclusive, e da ouvinte da irmã Ruth também, que está em cirurgia hoje. Então que Deus dê vitória lá
nessa questão. Um abraço a todo o povo querido do SIC aqui em Curitiba. De Itaperuçu também, ela está dando o seu abraço, a sua paz, pedindo orações. A grande maioria está pedindo oração e a gente agradece. Já a gente vai orar, inclusive para a mãe, a Terezinha, da família da Bernadette. Também do Barreirinha aqui em Curitiba, pastores também, orações pela família, vamos orar seu Pedro e família. A Jaqueline também está na fé, dando o seu bom dia, sempre participando do momento da oração. Com a gente também o nosso querido irmão de fé, o irmão Wilson. O Wilson está na fé, está ouvindo a gente, está participando, sempre com a gente aqui de segunda a sexta-feira. Também a ouvinte aqui, quem mais? A Maria Luísa está na fé também, e diz que está muito feliz com a sua recuperação, né? E pede oração pelos filhos também. Ok, vamos ver aqui mais uma aqui de Caraguatatuba, fica no estado de São Paulo. O nosso ouvinte, o Roberto, também dando a sua paz, o seu abraço aos pastores, e diz que estamos juntos, pastor, todos os dias eu ouvindo vocês aqui de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. De Tijuca, Santa Catarina, tem também, dando o seu bom dia, sua paz aqui, e diz que a programação Agindo Deus tem sido um culto diário em seu lar. Vários ouvintes mencionam essa frase, é interessante, né? Culto diário no seu lar. Sim, porque eu sempre falei que o programa Agindo Deus, Quem Impedirá, preencheu uma lacuna, chamada Igreja do Ar, há muitos anos, através das igrejas evangélicas, aqui foi transmitido por anos. Era líder de audiência e continua. Certo. Né? Porque a obra é de Deus, não é do homem. Amém. Então, um abraço ao ouvinte, a Irilene Martins de Tijucas, Santa Catarina, que disse sobre o culto no lar. Também com a gente aqui, pedindo orações, uma ação no INSS, vamos orar sem a Sandra, a família toda ligadinha com a gente, e muito mais pessoas, não é? Hoje eu estou tendo mais cuidado de ler os nomes, porque você sabe, é ano eleitoral, né? Então tem pessoas aí que candidatam, a gente tem que ter cuidado. E graças a Deus, há quase 17 anos, nunca tive problema, porque a gente tem que respeitar as leis certinho. E como o senhor disse, o nosso compromisso é com a palavra, né? Mas hoje em dia, tem um monte de gente candidato aí, então você tem que se cuidar com os nomes aqui no rádio. Por isso que eu estou mais devagar na leitura aqui. Sim, evidente. E outra é que nós temos que entender que na evangelização, a obra de Deus, ela se situa de uma forma ética, né? E a preocupação aqui nesse programa é levar a palavra pura, sem nenhuma outra intenção a não ser evangelização. Sem ser contaminada, né? Isso. Maravilha. Com a gente também o casal, com a gente o Tadeu, Ivone, está na fé também, está dizendo o seguinte: pastores, estávamos ouvindo o pastor Edson, mande um abraço aí para o pastor Pedro. Pastor Pedro, Tadeu e Ivone é um casal, caminha com a gente, filhos na fé, né? De São José dos Pinhais. E eles, inclusive, no bom sentido da palavra, foram pescados pelo rádio. Essa irmã aqui, a Ivone, ela teve em 2013, se não me falha a memória, nós fomos a São José fazer um evento no hotel. O senhor sabe que antes da pandemia, uma vez por mês, você fazia um evento em hotel, né? E daí nós fomos lá e ela teve um sonho, ela não conhecia a gente. Até então, em 2013, não tinha toda essa facilidade de ver as fotos na internet. Já tinha, mas ela não observava isso, mais no rádio, né? E ela teve um sonho e ela viu no sonho a pastora Eva. Olha que foi mais ou menos isso, ela viu o sonho. Quando ela chega no evento, ela não conhecia a gente. Aí quando entra os pastores, vem a turma aqui e tal, e ela não reconheceu. Quando a Eva entrou em cena ali para ministrar a palavra que ela viu, ela falou, é essa mulher aí. E daí se conectou com a gente, eu tive o privilégio de batizá-los nas águas, assim, então, casal muito querido, está pedindo um abraço do senhor para eles. Um abraço a vocês um abraço também, um abraço e que Deus abençoe muito a sua família. Maravilha. E muita gente querida. Gente, olha, a conversa tá boa, nós vamos orar agora, nós vamos aproveitar esse momento especial, nesses minutos finais, para orar. Vamos orar por você, com você, e vamos apresentar a família. A família é um projeto de Deus. E como o senhor sempre pregou sobre família, né? A gente sempre aprendeu, a família é o maior patrimônio, né? O maior patrimônio é uma instituição divina. Vamos orar então, queridos. Prepare seu copo com água. Você que gosta de separar o copo com água na hora da oração, nós vamos orar
por você, pelas suas finanças, trabalho, negócios. E você que começou a ouvir a gente a partir de agora, quem sabe você ligou seu rádio agora, quem sabe pela internet você sintonizou agora. Então, geralmente, depois das 16 horas, às vezes vem até antes, é colocado a palavra de hoje, a oração é colocado ali no canal no YouTube. Então, se você perdeu a primeira parte, que a gente priorizou a palavra, né? Então você pode ouvir novamente na parte da tarde ou à noite, já vai estar no nosso canal ali no youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Momento da oração. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós buscamos a Tua presença para que ela esteja presente agora nos lares e corações que estão nos ouvindo pelas ondas amigas desta Rádio Marumbi. Que o Senhor alcance cada pessoa agora. E que aquilo que foi ensinado nesta manhã pela palavra de Deus, o poder da palavra, daqueles que aplicam, daqueles que praticam os ensinamentos e se iniciam nesta disciplina de buscar a Tua presença. Portanto, alcance cada pessoa agora. E que pelo poder da palavra sejam curados, restaurados, abençoados. Que eles alcancem as conquistas espirituais para que o Teu nome seja glorificado em suas vidas e corações. Alcança agora, Pai. Abençoa poderosamente cada pessoa que está em sintonia com este programa. E nós cremos na graça, no poder que há no nome santo de Jesus. Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E nós cremos, pelo poder da palavra, que muitos agora estão sendo alcançados e curados em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e te agradecemos, Pai, por essa semana produtiva, frutífera, abençoada, por esse dia especial. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela liberdade que estamos tendo de pregar a Tua palavra também através do rádio, através das redes sociais, do canal do YouTube. Ó Deus, que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado através de nossas vidas, do nosso ministério e através do povo querido que nos prestigia com a sua audiência e recebeu a revelação da Tua palavra, recebeu um rema, recebeu um direcionamento para o dia de hoje. Senhor, abençoa a vida econômica dos nossos ouvintes, do trabalhador, da trabalhadora, daquele que vive da sua aposentadoria, dos empresários, dos profissionais liberais, autônomos. Deus, abençoa que portas financeiras venham se abrir para aqueles que têm o coração generoso, Senhor, que não é apegado às coisas materiais, mas que precisa, evidentemente, da sua renda, do seu salário. Abençoa, prospera, multiplica. Abençoa aqueles que têm abençoado o nosso ministério, com a sua oferta, com a sua contribuição, com o seu dízimo. Esteja abençoando e prosperando, Senhor, os Teus filhos e filhas, Pai. Abençoa também, ó Deus, o nosso querido Brasil, que a Tua misericórdia seja sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre as autoridades que governam a nível de governo federal, os governos estaduais, municipais, que a Tua misericórdia seja sobre o Brasil. Pai, colocamos diante do Senhor também todos os ouvintes que pediram oração durante toda a semana, inclusive agora, Senhor, por problemas de doenças na família. Famílias com pessoas enfermas, outros hospitalizadas, outros hoje passarão por uma cirurgia. Ó Deus, tenha misericórdia de todos, Pai. Toca, Senhor, como o Senhor tocou ali na sogra de Pedro, ela foi curada. Quando o Senhor curou tanta gente, que nós lemos aqui na Tua palavra que o Senhor curou, mas o Senhor diz também que no Teu nome nós vamos orar. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, em nome de Jesus. Repreendemos essa doença, essa enfermidade, e até mesmo, se for um espírito de enfermidade, nós expulsamos agora, em nome de Jesus, da cabeça aos pés dessa pessoa. Ela seja tocada pelo Teu poder, para que ela seja curada, restaurada, e a paz reine no coração deste povo que nos ouve. Abençoa esta água que nós separamos, abençoa os documentos, as peças de roupa, a chave da casa, do carro, da empresa, processo na justiça, gente que está segurando agora uma pastinha com documentos, Pai, que precisa ser resolvido, quem sabe aquele problema judicial que não desenrola, está parado há anos, Pai. Deus, coloca as Tuas mãos de favor, de misericórdia, para abençoar, que Tu és o Deus
todo-poderoso, Tu és o juiz dos juízes, Tu és aquele que pode todas as coisas. Nós colocamos diante do Senhor e a vitória chega para nós, para o Teu povo, para os Teus filhos e filhas, Senhor. Abençoa o nosso final de semana, abençoa inclusive as mulheres, hoje dia 9 de outubro, abençoe todas as mulheres, Pai, proteja as mulheres, como elas são importantes, porque o Senhor que formou a primeira mulher, a Eva, ó Deus, obrigado, Senhor, pelas mulheres, proteger a todas elas, dê graça, dê força, dê ânimo. Tu sabes quantas mulheres, Pai, que têm o seu marido, outras são solteiras, e quantas delas elas fazem coisas que às vezes um homem não faz, Senhor. É uma mulher desprendida, batalhadora. Renove as forças dessas mulheres, Pai, e fortaleça a todos os nossos ouvintes, de perto e de longe, desde o mais criança, inocente, ao mais idoso que nos ouve agora. Toca, Senhor, restaura, enche esse povo de paz, de alegria, e tudo que foi ensinado nesta manhã, que eles possam ter entendido a revelação da palavra e andar na verdade, andar em Jesus, na palavra, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, o seu final de semana. E siga Agindo Deus nas redes sociais. Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? No Facebook. Lá no Facebook você escreve Agindo Oficial. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Pastor Pedro, obrigado pela sua colaboração. Ok, muito bom estar com você. Que Deus abençoe poderosamente esse programa. E eu deixo aqui a bênção sacerdotal de Arão, né? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti e sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Amém. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.